quero que você venha comigo conhecer a grande descoberta de Epicteto no livro A Arte de Viver. Fala galera do canal Na Leitura, aqui é Léo Ferreira e hoje vamos aprender um pouco sobre este livro maravilhoso, Epicteto, A Arte de Viver. Aqui, Epicteto, que é um dos grandes estoicos que nós conhecemos, e o estoicismo hoje está na moda. Não sei porquê, mas está na moda. Mas, de verdade, o estoicismo tem muitos ensinamentos que servem para o mundo tão contraditório, tão enfraquecido como é o mundo atual. Um mundo muito voltado para as opiniões alheias, para coisas que podem também não ter tanto sentido na nossa vida, não dar tanto sentido para a nossa vida. Nós vamos utilizar aqui dois livros. O livro principal, A Arte de Viver, de Epicteto, e um livro que vai nos ajudar bastante, que é esse livro aqui, A História da Filosofia de Reale. Esse é um ótimo livro, um livro para estudo filosófico. São 3 volumes, ok? Se você que quer estudar um pouco mais sobre filosofia, de maneira geral, toda a história da filosofia, esse aqui é o primeiro volume, onde vai ter os ensinamentos da filosofia antiga. E aí você tem os outros 2 volumes até a filosofia contemporânea. E aqui nós vamos conhecer um pouquinho sobre Epicteto, a história dele, dentro do livro Reale. Primeiramente, Reale preparou 3 páginas sobre Epicteto. Então, bem simples, bem resumido, mas aqui já vai mostrar um pouco da importância desse filósofo para a antiguidade. Epicteto nasceu na Frígia entre 50 e 60 depois de Cristo, quando ainda era escravo. Olha que interessante, ele era escravo e ele se torna um filósofo, tá? O filósofo na antiguidade, ele precisava estudar por muito tempo. Ele não era a pessoa que simplesmente saía por aí falando coisas e adquiria seguidores e esse se tornava filósofo, tá certo? Não é bem por aí. Ele não é só um professor. Ele não tinha alunos apenas. Ele direcionava ideias, vidas, civilizações. Isso é tão significativo que até hoje falamos de Epicteto. Estamos falando aqui do primeiro século da era cristã, entre o ano 50 e 60 depois de Cristo. Olha que coisa interessante. Quando ainda era escravo, começou a frequentar as aulas de Mussônio, que lhe revelaram sua própria vocação para a filosofia. Foi expulso de Roma por Domiciano, juntamente com outros filósofos, lá pelo ano de 88. Deixou a Itália retirando-se para a cidade de Nicópolis, onde fundou uma escola que alcançou grande sucesso, atraindo ouvintes de todas as partes. Não se conhece a data de sua morte, mas dizem que por volta do ano 138 depois de Cristo. Querendo ater-se ao modelo socrático de filosofar, Epicteto não escreveu nada. Felizmente, suas aulas eram frequentadas por um historiador, Flávio Arriano, que talvez, na segunda década do segundo século da década de Cristo, teve a feliz ideia de escrever seus ensinamentos. Olha que coisa interessante. Um livro como este chegou ao nosso conhecimento hoje por conta dos alunos que escreveram os ensinamentos de Epicteto. Nós, hoje, e é interessante porque Epicteto ele tinha uma filosofia como a de Sócrates, que ele simplesmente tinha o interesse de ensinar, fazer com que as pessoas pudessem compreender a vida
e vivê-la para alcançar a felicidade e a verdade. Sócrates tinha como seu dilema a dialética maiêutica, que era a questão de levantar questões para fazer com que nós pudéssemos encontrar a verdade sobre todas as coisas, fundamentadas pela razão. Dessa forma, na época de Sócrates, era a ciência. A ciência não era empírica, a ciência era racional. A razão fundamentada era ciência. Epiteto, também com os mesmos princípios socráticos, helênicos, gregos da época, ele também tinha como interesse buscar a felicidade, a vida virtuosa. Esses são princípios que são fundamentais, que norteavam a filosofia antiga. Nós conhecemos, por exemplo, a palavra grega areté, que significa virtude. Logo, uma vida virtuosa era uma vida feliz. Tanto Platão quanto Aristóteles, Sócrates, os filósofos da antiguidade compreendiam isso. Obviamente que quando se falava de uma vida feliz na antiguidade, se entendia uma vida que era fruto de um conhecimento racional. Obviamente, esse conhecimento racional, conhecer a verdade, liberta a alma da pessoa da escravidão dos vícios. Mas, para as pessoas que não possuíam a capacidade de se envolver numa escola filosófica, como Epicteto, por exemplo, como Platão, Aristóteles, esses tinham que viver, para alcançar a felicidade, uma vida virtuosa. Vivendo a virtude, vivia a prática de uma vida feliz, uma vida plena. Vamos aqui no livro A Arte de Viver, o manual clássico da virtude, felicidade e sabedoria, de Epicteto. Vamos ver aqui o que ele vai dizer para nós sobre a vida virtuosa. Existe aqui, bom, só para vocês terem ideia, olha só, pequenos trechos sobre a vida virtuosa. São pequenos capítulos que ele vai falar sobre diversas situações dentro daquilo que é a sua pegada filosófica, dentro dos seus fundamentos filosóficos. Ele vai gerar um ensinamento. Então vamos lá. Os virtuosos são invencíveis. A diferença entre os instruídos e os ignorantes é que as pessoas sábias têm consciência de que os virtuosos são invencíveis. Não são atraídos nem iludidos pela maneira como as coisas aparentam ser. Os instruídos respeitam a afinidade que temos com o Supremo e, portanto, agem como cidadãos do universo compassivo e consciente. Compreendem que uma vida sábia que leva à serenidade vem da harmonia com a natureza e com a razão. Como a gente estava conversando um pouco atrás, a harmonia da razão e daquilo que nós somos gera uma vida feliz e virtuosa. Essa é a grande diferença daqueles que não possuem conhecimento e também daqueles que teimam em viver uma vida voltada para os vícios, não para as virtudes, ok? Automaticamente também nós vamos entender o seguinte: quanto mais virtuoso nos tornamos, mais humanizados também nos tornamos. E logo, mais felizes. Quanto mais viciados nos tornamos, automaticamente nos tornamos também mais animalísticos, mais animais, mais pensamos, vivemos como os animais. E automaticamente mais infelizes. Nós temos que aqui entender que a razão que vai ter que nortear todas as coisas
os nossos sentimentos, vai ter que nortear o nosso desejo, a nossa vontade, as nossas emoções, para que assim nós possamos agir com liberdade, com conhecimento íntegro. Essa é uma vida estoica, verdadeira. Logo, se eu desejo e eu deixo os impulsos do meu desejo, que são fortes e verdadeiros, eu tenho que, se eu desejo, logo eu tenho que saciar, eu me torno como os animais, que ao desejarem, buscam saciar os seus impulsos, os seus instintos. Nós, antes do desejo, nós temos a razão que vai filtrar o desejo e fazer com que nós possamos olhar para esse desejo de uma forma justa, com temperança, e assim agir de maneira correta, ok? Vamos aqui seguir, voltar ao livro História da Filosofia do Reale, para a gente terminar com ele aqui e seguir. Bom, a filosofia de Epiteto, ele tem duas bases fundamentais. A primeira delas, as que estão em nosso poder, ou seja, opiniões, desejos, impulsos e repulsões. E a que não estão em nosso poder, ou seja, todas as coisas que não são atividades nossas, como, por exemplo, corpo, parentes, haveres, repulsão e semelhantes. O bem e o mal residem exclusivamente nas classes das coisas que estão em nosso poder, precisamente porque elas dependem de nossa vontade, e não na outra classe, porque as coisas que não estão em nosso poder não dependem de nossa vontade. Entenda que vontade não é desejo. Vontade, eu até expliquei isso já em outros vídeos, vontade é uma força racional que nos impulsiona a alcançar nossos objetivos, metas, sonhos e até realização dos nossos desejos, ok? Isso que ele está dizendo é o seguinte: o bem e o mal, isso depende de nós. Epiteto está querendo dizer que nós precisamos ter preocupação e nos responsabilizarmos por aquilo que está, de fato, sobre a nossa responsabilidade. Mas, e as coisas que os outros dizem? Estão dizendo por aí. Estão falando mal de mim. E daí? Isso não pode influenciar em minha vida. O que vai gerar a felicidade no meu ser é aquilo que está sobre o meu controle. As minhas opiniões, os meus desejos, os meus impulsos e as minhas repulsões. Aquilo que está sobre o meu poder. Vamos pegar no livro A Arte de Viver. A felicidade só pode ser encontrada dentro de nós. Esse capítulo aqui que nós vamos ler. A liberdade é o único objeto que tem valor na vida. Nós a conquistamos deixando de lado as coisas que estão fora do nosso controle. Não podemos ter o coração leve se nossa mente é um poço lastimável de medos e ambições. Você quer ser invencível? Então, não lute com aquilo sobre o qual você não tem verdadeiro controle. Sua felicidade depende de 3 coisas que estão todas sob o seu poder: sua vontade, suas ideias a respeito do acontecimento em que está envolvido e o uso que você faz de suas ideias. A autêntica felicidade é sempre independente de condições externas
pratique com o maior zelo a indiferença às condições externas. Sua felicidade só pode ser encontrada interiormente. Olha só, tá vendo? Sua vontade, suas ideias e o uso que você faz de suas ideias. Essas são as 3 coisas que nós precisamos nos importar. Lembrando que é a partir dessas coisas que nós podemos também escolher fazer o bem e o mal. Podemos querer escolher fazer coisas boas para nós mesmos ou para outras pessoas. É a partir dessas coisas, dessas escolhas, da força de vontade, da ideia que nós possuímos, da consequência dessa ideia, que nós iremos também transformar a nossa vida. E é dessa forma que iremos ser felizes. Se buscarmos realizar nessas 3 coisas, a vontade, a ideia e a causa dessa ideia, a maneira que usamos essa nossa ideia, se usarmos para a nossa realização, para o bem, para a felicidade plena, aí sim, iremos ser felizes. Mas hoje em dia, infelizmente, por isso que Epicteto, por isso que esse tipo de filósofo é muito importante para hoje. Porque hoje em dia nós nos preocupamos mais com o que dizem de nós mesmos do que aquilo que nós somos. Então, pense um pouco nisso. Reflita quem é você. E não se preocupe com as ideias que vêm ao seu encontro, mas com as ideias que você tem sobre você mesmo. Não se preocupe com aquilo que tentam colocar em seu coração, transformar você. Se afaste dessas coisas. Mas você, como um ser forte, racional, pense naquilo que você é, naquilo que de fato você conhece de si mesmo. E se não conhece tanto, busque conhecer a si próprio, para que ao adquirir ideias sobre você mesmo, essas ideias sejam bem fundamentadas pela sua razão. Não é pelos seus sentimentos, porque eles passam. Não é pelas suas emoções, porque elas também passam. Mas é pela sua razão que vai controlar, administrar todas essas realidades internas, aquilo que estão dentro de cada um de nós. Tá certo? Então, 2 bons livros para que você conheça. Esse é o principal livro sobre Epicteto, A Arte de Viver, ok? A Arte de Viver. Adquira esse livro, vou botar o link na descrição do livro para que você possa comprar esse livro e também nos ajudar. E também um outro livro, esse livraço aqui, A História da Filosofia, o primeiro volume dele, de Reale. Muito bom, fantástico esse livro. São 3 volumes, como eu falava. No segundo volume vai falar sobre o humanismo e Kant. E no terceiro volume, do romantismo até os nossos dias. Tá certo? Então, esses 2 livros vou botar aqui na descrição para que você possa conhecer. Esse é o canal Na Leitura, filosofando com você. Deixe aí o seu like e também compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam se encontrar consigo mesmo e com Deus, com muitos outros filósofos e também bons livros. Tchau, tchau, na leitura!